Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Por que eu não viro protestante? Simples, meu irmão. Eu amo a Igreja Católica. Eu amo a toda pura Virgem Maria. Eu amo a esposa do Senhor. Ah, mas se você ler a Bíblia, você vai conhecer a verdade e vai se tornar protestante. Como vou se tornar protestante? Que a Bíblia vem da igreja, que não é da igreja protestante, que não é o fundamento de homens. Simples, pô. Eu já perdi até a conta quantas vezes eu já li a Escritura, pô. O Novo Testamento, eu já perdi a conta. O Velho Testamento já é umas 4 vezes, eu acho. 4 ou 3 ou 5 vezes por aí. Mas o Novo Testamento, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já li o Novo Testamento. É simples, pô. Você pega em Atos dos Apóstolos 9. O maior perseguidor da igreja primitiva lá no primeiro século ali, quando está sendo edificada por Saulo perseguindo a igreja, e ele se converte porque perseguia quem? Os cristãos, pô. Atos. Aqui a gente já vemos que a igreja católica vai ser perseguida sim. Vai ser caluniada, vai ser difamada. Por quem? Por divisões. Olha só, Atos dos Apóstolos 9, Atos dos Apóstolos 8 aqui, você já vê Marte ali, Santo Estevão sendo martirizado por amor pela igreja, pregando a palavra, edificando a igreja. O dia que eu virar protestante, eu vou estar negando isso aqui, pô. Que os caras deram a vida pra você ter isso aqui, ó. Esse conteúdo, toda essa prova. Olha só, como Santo Agostinho era apaixonado pelo esse mártir de Santo Estevão e se inspirava em Santo Estevão. Aí vem a devoção de Santo Agostinho ao Santo Estevão. Quem estava ali? Saulo. Ó, Atos 8:1. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão, membro da igreja. Olha só. Atos dos Apóstolos 9, ó, do 1. Ó, ao 6, ó. Enquanto isso, olha só, quando você for ler a Escritura, vai observando os versículos. Não se deixa ser seduzido por essa interpretação. A Universal tem uma interpretação. A Assembleia tem sua interpretação. A Mundial tem sua interpretação. Para nós, o que vale é a interpretação do magistério, de acordo que foi pregado. Olha só. Enquanto Saulo só repetia ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, apresentou-se os príncipes do sacerdote. Olha só. Saulo estava perseguindo quem? Atos 9:1. Os apóstolos. Olha só. A ponto de se apresentar ao príncipe do sacerdote, pedir cartas ao alvará para perseguir os cristãos mesmo, para perseguir os apóstolos. Olha só. 2. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. A tradução da Ave Maria, ela é incrível, cara. Tá se tratando aqui, ó, doutrina. O que incomodava Atos dos Apóstolos 22:4, eu persegui de morte essa doutrina. E a tradução Ave Maria coloca doutrina. Porque a doutrina católica incomoda as divisões. Porque essa doutrina
que vai rebater e contradizer aquele que contradiz a sã igreja. Tito 1:9. É essa doutrina que a gente vamos rebater essa mentira. Ah, Maria é deusa. Ah, os apóstolos oravam junto com Maria. Eu sou católico, porque os apóstolos oravam junto com Maria. Eu vou negar essa verdade bíblica? Ah, mas eu creio, eu acredito só na Bíblia. A reforma protestante. Aí os caras batem no peito e batem na Bíblia. Tá na Bíblia. Certo? Aí quando você mostra lá, os apóstolos estão orando junto com a Teotocos. Paulo está perseguindo os apóstolos. É só que interessante. Ao 3, ó. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Ó. Ele está perseguindo quem? Os apóstolos. Quem são os apóstolos? São as colunas que deram a vida para edificar o que você despreza hoje. Para seguir homens, Pracas, Edir Macedo, R.R. Soares, apóstolo Alexandre Duque, ou apóstolo Valdomiro Santiago. Então, certo? Caindo por terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha só, Atos 9, 1, Saulo está perseguindo quem? Os apóstolos. Atos Apóstolos 9, 4, Cristo aparece, ou Saulo ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha só. Então, você, meu, com todo respeito, eu quero ser mais um perseguidor da igreja? Você acha que eu tenho essa coragem, essa cara de pau, ser mais um pastor, a fundar outra igreja e perseguir a igreja de Cristo? Ah, mas o catolicismo você corrompeu. Problema seu. Você acredita que você quer. Você tem um livre-arbítrio. Para mim, não. Para mim, quem inspira essa igreja é o Espírito Santo. Por mais que tenha padres, ou diáconos, ou doutores católicos, adeptos da teologia, os TL, para mim o que importa é isso aqui. Ó. O que eu busco. Certo? Saulo, Saulo, por que não me persegue? Mas Saulo está perseguindo os apóstolos. Por que Cristo aparece a Saulo? Ou Saulo ouve a voz de Cristo. Se Saulo está perseguindo os apóstolos. Olha só o contexto. Então, quem persegue os apóstolos, persegue Cristo. Quem persegue a igreja, porque a igreja foi edificada pelos apóstolos, então persegue Cristo. Mateus 2:25. As divisões perseguem Cristo. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar o de Jesus diferente. Quem são essas pessoas? Como Saulo. Simples, meu irmão. Eu já caí nessa tática de protestante. Eu fiquei um ano na igreja da plenitude do trono de Deus. Toda aquela campanha, aquele voto, o vale do sal, fogueira, etc. Eu já caí nisso, meu irmão, porque eu não conhecia esse cara aqui, ó. Saí por quê? Graça ao amor que eu tenho pela Virgem Maria, que me conduz à igreja. Que eu sou descendente da mulher, que guarda os mandamentos. Quem persegue a igreja não é descendente da mulher, não guarda os mandamentos. Guarda invenções e fundamento de homens. Simples entender. Faça uma pergunta: por que você não vira católico então? Do mesmo jeito que eu posso virar protestante, que você fala que eu não viro protestante, por que você não vira católico então? Os vídeos tá aí, meu irmão. Você não pode. Tem vários comentários seus aí, mas não prova nada, meu querido. Olha só, voltando aqui. O 5. Saulo disse: quem é, Senhor? Ele respondeu: eu sou a Jesus, a quem tu persegue, durante ter recalcitrante contra os guilhões. Ó. Olha só. E ainda que isso fala a ele o que ele deve fazer ainda. Ó. 6. Então, trêmulo e atônico, disse-lhe: Senhor, queres que eu faça? Respondeu-lhe: Senhor, levanta-te, entra na cidade e aí te será dito o que deveis fazer. Ó. Os
o acompanhavam, enchia-se de espanto, pois ouvia perfeitamente a voz, mas não via ninguém. Olha só. E vai ser batizado, Atos 9:17, pelo membro da igreja. Ali cai toda a sujeira, todo esgoto que ele tinha contra a igreja. O ódio que ele tinha contra a igreja. E tanto ali, Atos dos Apóstolos 9:2, ó. Ele pediu carta para a sinagoga de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Olha só. Atos 22:4. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, ó. Tá entendendo? O ódio é contra a doutrina da igreja. Por quê? A doutrina da igreja, ela contém a salvação, contém a verdade. Por que contém a salvação? Porque através dessa doutrina você vai conhecer a verdade. 8, conhecereis a verdade vos libertará. Que não são diversas verdades. A Universal tem uma verdade. A Assembleia tem outra verdade. A Triangular tem outra verdade. É uma só verdade. É uma só doutrina. É uma só esposa. Olha, tanto aqui, ó. Por isso que eu sou católico. Atos Apóstolos 42, ó. Perseverar eles na doutrina dos apóstolos. Aí os caras, para tentar manobrar, para tentar se passar em apóstolo, vai lá e usa apóstolo por sua própria conta. Mas o último apóstolo foi João amado, o discípulo amado João. Aí os caras hoje são apóstolos. Agenor Duque, apóstolo. Valdomiro Santiago, apóstolo. Apóstola Sol. A Bíblia condena isso aí. E vocês acreditam nesses caras. O cara vai lá fundar a igreja, se unge bispo, ele cansou de ser bispo, ou cansou de ser pastor, depois se unge bispo, cansou de ser bispo, depois unge apóstolo, e cansa de ser apóstolo, aí vira reverendo. E as pessoas não lê a escritura. Por quê? Ó? É só que interessante. Simples. Entender isso. Ó. A quem foi confiado? Atos Apóstolos 1:2. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo sua instrução aos apóstolos, foi arrebatado ao céu. Como eu vou desprezar a igreja que o próprio Espírito Santo desce na igreja? E a igreja se torna pública. E os apóstolos saem para proclamar. Depois vem Saulo e persegue a igreja. E depois Saulo se converte e é cheio desse Espírito Santo e começa a defender a igreja. Atos. Olha só que interessante, ó. Atos 9. Olha só. 26. Chegando a Jerusalém, tentava juntar seus discípulos. Saulo, né? Mas todos temia, não querendo crer que se tivesse se tornado discípulo. Engata ali 2, fala que ele foi lá em Jerusalém e reconhecer a graça para não caminhar em vão. Ele foi fundar a igreja? Ele foi programar outro Jesus diferente? Ele passava a perseguir a igreja? Não. Se tornou membro da igreja. E as pessoas não acreditavam. Saulo, que perseguia, que devastava a igreja, se converteu. As pessoas não acreditavam. É só. Então Barnabé, levando consigo, apresentou aos apóstolos e contou-lhe como Saulo vira o Senhor no caminho, ó, e que lhe havia falado, e como em Damasco pregava com desassombro o nome de Jesus. Olha só! Devastava, perseguia, metia nos cárceres homens e mulheres
causa dessa doutrina, agora está dando testemunho. Olha só que interessante. Daí por diante, permaneceu com eles, saindo e entrando em Jerusalém, pregando determinadamente o nome do Senhor. Falava também e discutia com os herodianitas, mas este procurava matá-lo. Os irmãos, informando disso, acompanharam-no até Cesareia, e dali o fez partir para Tarso. Olha só. É isso, cara. Ser católico é isso. Protestante é perseguir a igreja. Olha só. Temos referência, pô. Agora, Saulo se converteu. Teve a revelação ali por Cristo. Ele foi fundar outra igreja. Se tornou membro dessa igreja. Foi fundar, assim, comunidades em sintonia com a sede. Olha só, 1 Coríntios 10, Paulo fala, olha só, mesmo pensamento, Filipenses 2:2, que não haja discórdia entre vós, viver em harmonia, no mesmo espírito. Simples, meu irmão. Divisão não tem a mesma harmonia, não é o mesmo espírito. 2 Coríntios 11:4, só meditar ali, todinho você vai entender que São Paulo está querendo falar. Gálatas 1:7, não há dois evangelhos, não há duas revelação, não há duas profecias, não há duas esposas, não há... Simples, meu irmão. Simples, 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 simples. Com todo amor, tô falando isso pra você, meu querido. Não quero fama, não quero nada. Nada. Uma coisa que eu quero é contemplar Cristo face a face. A gente somos pecadores, a gente somos falha, a gente somos um comedor de farinha. A gente caímos, a gente duvidamos às vezes, mas é uma só igreja. Salve Maria. Sou servo missionário aberto. Mas a igreja se corrompeu? Não, meu irmão, homens que se corrompem. A igreja está ali do mesmo jeito que Cristo deixou. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.